Olá, economáticos! O último mês registrou o maior aumento da inflação para o mês de novembro desde 2015 e com isso surgiu uma discussão sobre uma possível hiperinflação no Brasil mais uma vez. Será que isso é realmente possível? Vamos entender nesse vídeo. Eu sou Vinícius e você está no Econopédia. Antes de tudo, se você não conhece os índices que medem a inflação no Brasil, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para você assistir. Na última semana, o IBGE divulgou o IPCA e o INPC do mês de novembro, e o IPCA registrou um aumento de 0,89%, que é a maior variação para o mês de novembro desde 2015, quando o IPCA foi de 1,01%. Em 2020, a inflação já acumula 3,13% de alta, sendo pressionada principalmente pelo aumento no preço dos alimentos. Já o INPC, que mede a inflação para famílias de menor renda, aumentou 0,95% e também é o maior aumento para o mês de novembro desde 2015. Já no ano, o INPC acumula um aumento de 3,93%. Mas vamos à pergunta inicial desse vídeo. Diante desse cenário que a gente está vendo ao longo de 2020, surgiu uma discussão sobre uma possível hiperinflação no Brasil. Inclusive, o próprio ministro da Economia, Paulo Guedes, no mês passado chegou a falar sobre o assunto e, na ocasião, ele disse: "O modelo baseado em gastos públicos já nos levou 2 vezes à hiperinflação. Não podemos, por covardia e politicagem, continuar gastando além da nossa capacidade financeira." A preocupação de hiperinflação da equipe econômica gira em volta da dívida pública federal, já que o nosso resultado primário é negativo desde 2014. Ou seja, a gente sempre tem que acabar emitindo uma nova dívida para poder arcar com as nossas despesas primárias. Já o pagamento com juros da dívida em 2019 foi de 310 bilhões, que é correspondente a 4,3% do PIB. O montante da dívida pública hoje, em 2020, é de 4,6 trilhões de reais, sendo que 95% dessa dívida corresponde à dívida interna, que está ali no poder de credores nacionais, né? Pode ser investidores pessoa física, pessoas jurídicas ou fundos de investimento. E nesse ano, o governo precisou aumentar drasticamente seus gastos para combater a pandemia, tanto que foi necessário, no começo do ano, a aprovação de uma PEC emergencial para liberar um novo orçamento. E isso acabou fazendo com que o governo tivesse que emitir mais dívida e até mesmo emitir moeda para arcar com esses custos. Para vocês terem ideia, os gastos com a pandemia superaram a marca de 469 bilhões de reais, sendo que 55% dessa despesa é voltada para o pagamento do auxílio emergencial. Esse auxílio que tem a possibilidade de ser estendido até março de 2021, que já está ali em tramitação no Senado uma proposta. A intenção do Paulo Guedes era de dar uma sinalização sobre a situação econômica do Brasil e de sinalizar o que ele pretendia fazer para contornar toda essa situação. E o que ele queria enfatizar ali era justamente a privatização de várias empresas públicas, como Correios e Eletrobras, visando usar essa receita para amortizar parte da dívida. Bem, agora que eu joguei esse mundo de informações para você, eu tenho certeza que você quer que eu resuma todo esse economês para você entender de fato o que está acontecendo, né? Então, bora lá. Quando a gente tem um cenário com inflação alta ou com uma tendência de alta na inflação, os governos podem usar alguns instrumentos macroeconômicos para controlar a inflação e mantê-la dentro da meta. E o principal deles, que é usado pelos bancos centrais, é a taxa de juros. No caso do Brasil, a taxa Selic. A gente já tem um vídeo aqui no canal explicando a relação entre a taxa de juros e inflação. Eu vou deixar aqui em cima e eu recomendo que você assista para você entender melhor. Agora, diante do cenário que a gente está vivendo, a gente teria, além de uma inflação elevada, o déficit corrente como motivo principal para o aumento da taxa de juros, que hoje está em 2%. A preocupação de nós, economistas, e do próprio ministro é justamente sobre a rolagem da dívida, que é basicamente você emitir mais dívida para pagar os vencimentos das dívidas anteriores. É tipo quando você tem um empréstimo em um banco e você contrata outro empréstimo em um terceiro banco para você pagar essa dívida anterior. E o Tesouro Nacional, no meio de toda essa crise fiscal e pandêmica, para conseguir captar mais dinheiro emitindo novos títulos, teria que pagar um prêmio maior para que os investidores tivessem apetite a esse risco. Consequentemente, significa pagar taxas de juros mais elevadas. E a perspectiva nossa aqui do canal Econopédia é que a gente veja ao longo de 2021 aumentos sucessivos na taxa Selic, justamente para reduzir essa discrepância entre risco e retorno, também para que o governo consiga captar mais dinheiro, fazer a rolagem da dívida e assim controlar a inflação. Agora, quanto às privatizações, apesar de ajudar em alguma coisa, elas não seriam nem de perto o suficiente para eliminar o problema da dívida pública. O cenário mais viável é justamente fazer a rolagem da dívida.
E a gente ressalta que não existe risco de hiperinflação nesse momento, justamente porque a inflação está em um nível muito baixo. Em um cenário de hiperinflação, a gente veria aumentos de 1% ao dia, 50% ao mês, e não de 4% no ano, como a gente está vivendo hoje. Agora, é preocupante esse comportamento do ministro da Economia, porque isso pode gerar medo e insegurança nas pessoas, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, nessa crise que a gente está vivendo, justamente porque as pessoas com esse trauma da hiperinflação e com medo disso realmente acontecer, elas irem correndo aos mercados, enfim, ao comércio e estocando produtos com medo desses produtos estarem muito mais caros no futuro. E isso, de fato, acabar gerando uma pressão nos preços e aí sim a gente teria uma inflação cada vez subindo mais. Bem, essa é a nossa análise dessa situação econômica que a gente está vivendo. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo e se inscrever no canal para se manter informado sobre a economia do nosso país e ainda de quebra aprender um pouco mais sobre a economia, não é mesmo? Agora, conta pra gente aqui nos comentários como que você está se sentindo diante desse cenário da inflação e o que você acha dessa fala do Paulo Guedes, se você concorda com a gente, se você discorda, enfim, comenta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bem, por hoje é isso, eu fico por aqui e até a próxima.